Olá, sejam bem-vindos ao canal do Quaresma, Direito do Consumidor na Prática, temas que são relevantes, de muita importância para você que trabalha com isso, lida com o assunto e quer se aprofundar, conhecer mais e melhor estas situações envolvendo o direito do consumidor. Eu não sei se você acompanhou ou não, mas no início deste ano nós tivemos o anúncio da suspensão da temporada de cruzeiros, que na ocasião, início do ano, nós comentamos acerca da possibilidade dessa suspensão se prorrogar ou evoluir para um cancelamento em razão da nova onda, da variável do coronavírus e do surto de contaminação e de infectados que os navios, mesmo com todos os protocolos de segurança, sanitários, enfim, acabaram detectando, acabou acontecendo. E aí muitos me perguntaram, aliás, atendi bastante a imprensa nesse início do ano, sobre a questão afeta ao direito dos consumidores. Como é que ficam os consumidores nesta situação? Consumidores que compraram o cruzeiro, chegaram a embarcar, desfrutaram de parte dessa viagem, depois tiveram a viagem interrompida, desembarcaram, outros que foram proibidos de embarcar, mas acabaram se deslocando, afinal nem todos estão aqui em Santos ou na região, no local aonde sairá o navio, então gastam com hospedagem, estadia, deslocamento. Como é que ficam estes consumidores? E ainda um terceiro grupo, vamos assim chamar de consumidores, que são aqueles que compraram pós data de suspensão, né? Compraram no ano passado, 2021, começo de 2022, para utilizarem ou viajarem já no final da temporada e com essa suspensão, evolução para cancelamento, estes que têm os pacotes no carnaval, para março, enfim, certamente não usufruirão. Como é que fica tudo isso? E, claro, eu falo dessa forma com vocês porque, sem dúvida, os consumidores buscarão os seus direitos, né? Então, claro que tentarão isso amigavelmente, administrativamente, junto à própria operadora dos cruzeiros, junto às agências de viagens que comercializaram estes pacotes, mas se nada disso der certo ou esta solução não for aquela que o consumidor reputa justa, válida, satisfatória, certamente você, advogado que trabalha nessa área, terá muito a fazer. Muitos consumidores vão te procurar e buscarão solucionar o problema judicialmente. Veja que interessante, mesmo gastando com advogado, ainda assim é mais negócio, é mais rentável para o consumidor buscar estes seus direitos. Eu tive casos aqui, recebi informação de consumidores em que as operadoras, a própria agência de viagens estava descontando um percentual por esse cancelamento que o consumidor não deu causa. Então, o mínimo que o consumidor espera, né, numa questão mais lógica aqui, razoável, racional, é a devolução integral do valor que pagou. Então, por isso eu digo, você, advogado, pode arregaçar as mangas aqui, pode começar a se preparar, porque terá muito trabalho envolvendo essa questão afeta aos cruzeiros. Então, qual é ou quais são os direitos destes consumidores? Claro, eu sempre digo aqui a você já me ouviu falar sobre isso, a gente não tem uma fórmula mágica para solucionar o caso de todos os consumidores. Eu sempre digo que a casuística, a análise do caso concreto faz toda a diferença, inclusive no diagnóstico emprestado pelo advogado. O advogado não é o primeiro juiz da causa, não é ele que vai direcionar justamente essa solução e essa situação ao judiciário. Ninguém melhor então do que o advogado para analisar estas particularidades, estas peculiaridades. Mas, em linhas gerais, nós podemos aqui dizer o seguinte: primeiro, a restituição do valor pago é condição
imprescindível para retornar as partes ao status quo. Não é? Nós temos aqui um aspecto que é o de relembrar que a obrigação se tornou inexequível e não foi por culpa do consumidor. Alguém pode dizer, bom, mas o fornecedor não tem nada a ver com isso, ele é vítima também. Sim, e o Código Civil traz esta solução, dizendo o seguinte, olha, se a obrigação se tornou inexequível sem culpa do devedor, ele restitui o valor pago e vida que segue. Se a obrigação se tornou inexequível por culpa do devedor, além da restituição da quantia, ele teria que indenizar em perdas e danos. Então veja que nesse primeiro momento, uma boa solução, razoável solução, seria a restituição da quantia, fazendo com que as partes retornem ao status quo. Agora, para aqueles consumidores que tiveram ou usufruíram parte da viagem, como aconteceu, muitos cruzeiros saíram entre o Natal, antes do Ano Novo, para passarem o Réveillon em alto mar, e o surto começou ali no dia 27, 28, 29, estes cruzeiros foram interrompidos. Alguns retornaram, os passageiros desembarcaram, outros tiveram mudança de itinerário, alteração de percurso, e tudo isso, claro, impacta a viagem do consumidor. Neste caso, também me parece razoável, dadas as circunstâncias, a restituição integral da quantia. Alguns argumentam, e dependendo do caso concreto, pode ser trabalhada a hipótese de um abatimento proporcional do preço. Imaginem uma viagem de 7 dias, 6 dias em que o consumidor conseguiu usufruir dela por 3, 4 dias. Então ali metade do valor teria sido consumido pelo passageiro. Até é possível, há essa razoabilidade. Mas não podemos esquecer que estamos falando de Réveillon, de uma data comemorativa e de uma mudança abrupta, unilateral e inesperada por parte do consumidor. Ou seja, embora seja possível advogar e sustentar essa tese no caso de utilização parcial da viagem, do abatimento proporcional do preço, eu ainda recomendaria, e tenho trabalhado nas ações dos clientes que me procuram, a restituição integral da quantia. E por último, para aqueles consumidores que já estão cientes da impossibilidade de utilização da viagem, seja pela suspensão, seja pelo cancelamento da temporada, estes que nem chegaram a embarcar, que nem se deslocarão para o terminal de passageiros, estes consumidores precisam ter o valor que pagaram restituídos. Aqui eu quero aproveitar para falar com vocês um aspecto que me parece muito interessante. Eu falo em restituição de valor pago. Para os consumidores que compraram estes pacotes, adquiriram aqui o cruzeiro e sequer começaram a pagar, já veio o cancelamento. Imaginem, por exemplo, um consumidor que comprou a viagem em dezembro, numa data boa do seu cartão, e a primeira parcela virá para o mês seguinte, agora para janeiro, e ele embarcaria no início de janeiro. Não embarcou, já sabe que não vai usufruir desta viagem. Por que ele vai pagar as parcelas para ter o estorno ou a restituição da quantia? É muito mais prático, é muito mais lógico que esta quantia seja já cancelada do próprio cartão. Então, na fatura do cartão já se faz o estorno desta parcela, evitando que o consumidor pague algo que depois terá que retornar a ele. E isso pode ser atribuído ao fornecedor aqui. Quando nós trabalhamos as leis que tratam dessa situação em casos análogos, temos esta tarefa colocada à disposição do fornecedor. Na verdade, esta tarefa incumbe ao fornecedor. Mas não é só isso que nós temos aqui de solução, acho que eu já me empolguei, falei muito com vocês aqui sobre o tema, merece mais um vídeo. Eu vou trabalhar mais um pouquinho disso com vocês, mas é no nosso próximo vídeo. Não sai daí, fique ligado para você saber como solucionar essas questões envolvendo os cruzeiros marítimos. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!